Graça e paz, povo de Deus. Vamos iniciar a leitura de mais um livro? O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Introdução. O jejum era uma prática cristã normal, mas durante a maioria da minha experiência cristã, tem estado, entre aspas, fora de moda. Muitos procuram soluções práticas e fáceis para seus problemas, por espiritualidade instantânea, sem que haja disciplina ou sacrifício. Temos alimentos instantâneos, aprovação de crédito instantânea. Há poucas coisas que nos fazem esperar hoje em dia. E além de qualquer outra coisa que o jejum venha a ser, é também uma forma de espera, e uma espera inconfortável. Então, o jejum vai contra as tendências dos tempos. Também vai contra a teologia de alguns. Uma vez, ouvi um professor de teologia ensinar uma lição sobre jejum numa sala onde a maioria dos que estavam presentes eram também professores. Ele concluiu que o jejum era o último recurso para momentos de grandes crises. Ele concluiu também que o jejuar fora desses momentos críticos não era bíblico e não trazia nenhum resultado. Nenhum dos que estavam na sala questionaram essas conclusões. O único que o questionou foi um pastor que não tinha o benefício de uma educação num seminário, mas que jejuava frequentemente. Contudo, ele não tinha o mesmo nível para que pudesse discutir com os teólogos tão sofisticados daquela sala. E para o alívio da maioria, concluíram que o jejum não passa de uma parte relevante da experiência cristã. Em certos lugares, o somente mencionar a palavra jejum levanta manifestações e advertências de ilegalidade. Seja isto devido a um abuso que ocorreram nas experiências do passado, ou devido a um desejo de se ter uma forma de cristianismo que não requer sacrifícios, eu não sei. Eu somente sei que a perda dessa prática bíblica tem feito com que a igreja não desfrute da plenitude do poder do Espírito Santo e da plenitude da intimidade com Jesus, a qual Deus tanto deseja que tenhamos. A oração não tem sido melhor do que o jejum. Embora reconheçamos a importância da oração, temos dificuldade em orar constantemente. A confissão número 1 que tenho ouvido de cristãos que vão à igreja ao longo dos meus 30 anos de ministério é que as pessoas não conseguem orar regularmente. É mais fácil fazer qualquer outra coisa do que orar. Para o que não tem prática, a oração parece ser a disciplina espiritual mais fraca. A ajuda que ela oferece é geralmente usada quando todas as outras tentativas falharam. Existem sinais que parecem indicar a volta do jejum e da oração. Grandes líderes estão chamando a igreja para orar e jejuar pelo avivamento, e a igreja tem começado a responder. Estou feliz em poder recomendar o novo livro de Mahesh Chavda. O valor desse livro não está nos conselhos sábios que ele oferece em como orar e jejuar, nem no motivo pelo qual devemos jejuar e orar, ou em como evitar orações e jejuns legalísticos, nem mesmo nas descrições detalhadas dos seus benefícios. O verdadeiro poder do livro é que ele foi escrito por alguém que durante a maioria de sua vida cristã orou e jejuou. Pela graça de Deus, Mahesh Chavda tem experimentado o poder que vem de uma vida de oração e jejum, e ao mesmo tempo tem evitado tentações de legalidade e orgulho espiritual, que sempre atacam aqueles que jejuam e oram. Algumas das histórias supernaturais nesse livro desafiarão o leitor e alguns terão dificuldade em acreditar. Mas se o testemunho da história da igreja puder receber crédito, aqueles que oram e jejuam receberão respostas supernaturais às suas orações. Esse é também o testemunho da Bíblia. Por que ficaríamos surpresos com as coisas maravilhosas que acontecem quando obedecemos a Deus? E aqui repousa o verdadeiro valor dessas páginas. Elas são uma prova verdadeira da jornada de um homem com Deus, relatada de uma maneira que nos encoraja a fazer o que Deus quer que façamos. Jack Deere. Capítulo 1. Qual é a solução para Steve? No início de minha caminhada com o Senhor, fui trabalhar em um hospital para crianças com deficiência mental na cidade de Lubbock, Texas. Assim como Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, eu também fui impelido em meu próprio deserto no Texas. E este deserto era aquela entidade pública para crianças,
com sérios distúrbios mentais. Aquele era um dos lugares mais trágicos que eu poderia ter escolhido para trabalhar. Os meus dias eram repletos de dolorosas horas de relacionamentos com crianças emocional e fisicamente feridas, numa atmosfera tomada pelos mais féticos odores que alguém possa imaginar. As crianças com as quais eu trabalhava não possuíam controle das funções intestinais. Muitas das vezes, elas se lambuzavam com os próprios excrementos, as portas ou até mesmo quem estivesse por perto. Eu frequentemente orava: Senhor, esse é o seu propósito? O Senhor realmente me trouxe até aqui? Aquele lugar em Lubbock, Texas, foi minha escola particular e meu aprendizado sobre o Espírito Santo, pois em meio a toda aquela penúria, compreendi que o Senhor havia me levado para aquele lugar, segundo a sua soberana vontade, a fim de ensinar-me sobre sua maravilhosa pessoa. Aliás, a maioria dos princípios que eu uso em meu ministério hoje, aprendi naquele lugar. Existiam naquele prédio centenas de pequeninos. A maioria deles tinha sido jogada ali ou simplesmente descartada pelos seus próprios pais. Embora eles estivessem sob a tutela do governo, na realidade, eles não passavam de pequenos fragmentos humanos, ignorados e indesejados por todos. O Senhor, no entanto, me lembrou de suas palavras em Isaías 49, versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça de seu filho do ventre? Mas ainda que esta se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti. O Senhor continuou dizendo: Eu quero que você vá e ame esses pequeninos, e seja o meu embaixador do amor. Mediante essas palavras, não restava outra alternativa a não ser obedecer. Nas primeiras 9 horas de meu turno, trabalhava com o ambulatório infantil. Esta era a ala das crianças incapacitadas de andar. Posteriormente, me ocupava com a ala não ambulatorial para trabalhar com bebês portadores de leves distúrbios cerebrais. Muitas dessas crianças eram nascidas de mães viciadas em heroína e outras caíram ali após terem sido brutalmente espancadas e feridas por seus pais, em momentos de raiva ou quando em estado de delírio alcoólico. Esses pequeninos ocupavam os berços, até serem transferidos para as camas. Geralmente, sentado em uma cadeira de balanço, eu costumava tomá-las em meus braços e as embalava, enquanto orava em línguas, minha linguagem de oração em espírito. Eu tinha certeza de que Jesus as amava e que certamente ele colocara este sentimento dentro de mim. Era como se Jesus tivesse tirado um pedaço de seu coração e colocado dentro do meu. Como eu amava aqueles pequeninos! O Senhor começou a curá-las. De repente, comecei a perceber que aquelas crianças que supostamente nunca andariam, estavam andando. Uma menina cujo prontuário médico dizia que ela tinha nascido cega, começou a enxergar e a reagir. Todas as vezes que entrava em seu quarto, embora procurasse não fazer nenhum barulho, ela sempre se virava e olhava para mim estendendo suas mãozinhas. Oh, que realidade tremenda! O Senhor começara a curar aquelas crianças. Por aquele tempo, fui designado para trabalhar num projeto que chamei de Esforço para Adequação Psicológica, que tinha como objetivo ministrar a alguns garotos técnicas de modificação comportamental. Tais técnicas eram designadas para ensinar jovens com 15 a 16 anos a amarrar os cadarços ou a ir ao banheiro sozinhos. Eu jamais esquecerei o dia em que conheci um jovem de 16 anos naquele grupo, a quem chamarei de Steve. Ele sofria da síndrome de Down, retardamento mental, um tipo com redução drástica da capacidade intelectual e certas deformações físicas. Steve era afligido por outro mal ainda pior. Constantemente tinha crises, durante as quais era cometido de um sentimento de autodestruição e batia no seu próprio rosto. Essa equipe de psicólogos conseguiu permissão das autoridades texanas para administrar terapia de choque elétrico em Steve durante 6 meses. Esse procedimento era chamado de Operação Negativa de Condicionamento e tinha como objetivo modificar o comportamento de Steve aplicando-lhe choques elétricos,
sempre que ele começasse a se ferir. Durante aquele período, os psicólogos fizeram um gráfico de seu comportamento e observaram que, ao contrário da melhora esperada, o seu quadro havia se agravado ainda mais. Tive a oportunidade de ver aquele gráfico e perceber que realmente a aplicação do choque havia piorado ao invés de melhorá-lo. A fisionomia do garoto tornou-se péssima. A pele de seu rosto estava cheia de feridas inflamadas e parecia mais um couro seco de jacaré, devido aos ferimentos constantes que ele fazia em si mesmo. Não vislumbrando outra solução para o problema, por fim, os atendentes amarraram os braços de Steve, de maneira que ele não podia alcançar o seu rosto. O problema agora era outro. Os garotos de seu dormitório, uma vez percebendo que as mãos de Steve estavam amarradas para baixo, criaram uma nova brincadeira. Corriam atrás de Steve e empurravam com força, até que ele perdesse totalmente o seu equilíbrio e caísse. Steve não podia mais instintivamente proteger o seu rosto, por causa das ataduras que prendiam os seus braços. Por isso, todas as vezes que os meninos brincavam, Steve sempre caía brutalmente com o seu rosto em terra, sem conseguir se proteger ou amortecer a queda. Qual era a solução para Steve? Na maioria das vezes, o encontrávamos com o nariz, lábios e boca esguichando sangue. Em qualquer momento que eu o encontrasse, Steve era sempre capaz de sentir o amor de Deus fluindo de mim e, geralmente, reclinava sua cabeça sobre o meu ombro e desmanchava em prantos. Finalmente orei. Senhor, uma vez o Senhor me disse que havia me enviado a este lugar para amar essas crianças. Portanto, qual é a solução para Steve? Claramente, eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo: esta casta de demônio não sai a não ser por jejum e oração. Embora esse versículo possa parecer bem familiar para você, ele soava como algo completamente novo em meu espírito naquele momento. Eu havia estudado por 4 anos em uma faculdade e me bacharelado em teologia. No entanto, eu nem sequer sabia que o Espírito Santo tinha citado uma passagem da Bíblia, que se encontra em Mateus 17, versículo 21. Uma outra questão que eu tinha deixado de aprender durante os meus 4 anos de seminário era a questão do jejum. Eu disse: jejum? Ficar sem bebida ou comida? A partir daquele exato momento, eu não comi nem bebi nada mais, e descobri que, quando nos abstemos de comida, geralmente sonhamos com frango, batatas fritas e deliciosos bifes. Eu também não tinha consciência de que, quando ficamos sem água, as nossas prioridades mudam. No terceiro dia de meu jejum, eu comecei, por exemplo, invejar as pessoas quando as ouvia lavar as mãos na pia do banheiro. Uma vez, quando uma pessoa saiu do banheiro, eu lhe disse: você sabia que esta água poderia ser boa para beber? O rapaz, confuso, respondeu: desculpe-me, mas eu não entendi. Percebendo a insensatez das minhas próprias palavras, eu logo respondi: oh, nada, esqueça. Agora, ore por Steve. No 4º dia, o Senhor me disse: agora você pode beber. Então comecei a beber água. No entanto, apenas comecei a me alimentar no 14º dia. Então o Senhor me disse: agora ore por Steve. Quando cheguei naquele dia, tomei Steve e o levei para o meu pequeno escritório e lhe disse: Steve, eu sei que a sua mente talvez não entenda o que estou dizendo, mas o seu espírito é eterno. Eu quero te dizer que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, que estou aqui para pregar as boas novas a você. Também quero que você saiba que Jesus Cristo veio trazer liberdade aos cativos. Havendo-lhe falado essas palavras, eu continuei dizendo: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno agora, espírito de autodestruição, deixa essa vida em paz. De repente, aquele rapaz foi como que arremessado a quase 2 metros de distância. Quando Steve atingiu a parede, seu corpo foi elevado cerca de 30 centímetros acima do piso e, caindo novamente, soltou um longo gemido, ficando ali mesmo prostrado. Imediatamente, comecei a sentir um cheiro terrível de ovos podres e enxofre queimado enchendo aquele recinto, mas aos poucos foi se desvanecendo.
Corri então rapidamente para Steve, o tomei em meus braços e tirei as ataduras que haviam sido colocadas em seus braços. Enquanto isso, os seus olhos me fitavam com medo. Percebendo que podia dobrar os braços, começou a tocar carinhosamente o seu rosto, a sentir os seus olhos, nariz e orelhas. Então, profundamente emocionado, começou a soluçar. Aquele atormentado jovem, pela primeira vez na vida, percebeu que não estava tendo a compulsão de se ferir. Pelo contrário, ele era capaz de afagar o seu próprio rosto, e a partir de então, ter a certeza que fora totalmente liberto. Naquele inesquecível momento, o Senhor revelou-me quão poderosa a arma que Ele havia nos dado para destruir fortalezas e trazer liberdade aos cativos. Dentro de poucos meses, todas as feridas no rosto de Steve haviam desaparecido, porque ele parou de se ferir. Sinceramente, você está lendo esse livro por causa de Steve. Eu agradeço a Deus por esse jovem e a maneira como o Senhor usou aquela terrível situação para me comunicar esta verdade divina que estarei comunicando a você, caro leitor. O milagre que nos coloca juntos nas páginas desse livro realmente começou muito antes, ou melhor, em 1962, no meu 16º ano de vida, no leste da África, em um país chamado Quênia. Eu fui criado em uma devota família hindu, e o meu destino já estava traçado, de acordo com a reputação das tradições indianas. Por ser filho de um hindu, descendente de alta casta militar, fui versado nos escritos sagrados do hinduísmo e treinado para ser um líder. Desde minha mais tenra infância, me ensinaram o mais importante princípio da nossa religião: busque a verdade. E obedientemente, sempre procurei pela verdade. Meus pais eram indianos. Na verdade, nasci e fui criado no Quênia. E embora tenha perdido meu pai com apenas 5 anos de idade, eu ainda era membro de uma privilegiada classe de guerreiros de casta elevada no mundo hindu. A minha diligente procura pela verdade tomou de repente uma nova direção em um dia quente, em 1962, quando a esposa de um missionário batista veio trabalhar com algumas crianças nos arredores de nossa casa. Por razões que somente Deus conhece, essa gentil senhora texana foi guiada a bater na porta de uma devota família hindu para pedir um copo de água. Coincidentemente, eu estava lá. Atendi a porta e depois de servir-lhe com um copo de água, ela me deu em troca uma Bíblia. Entre parênteses, não sabíamos, mas aquela simples troca da água pela palavra redundaria na conversão de 700.000 pessoas ao Senhor Jesus Cristo nos anos que se passaram. Às vezes, não entendemos, mas o nosso mais insignificante gesto de obediência pode se destinar a propósitos que nunca imaginaríamos. Comecei a ler a Bíblia porque, claro, estava buscando a verdade. Esse livro trouxe-me o conhecimento da figura mais estranha que eu já li. O seu nome era Jesus Cristo. Como alguém que sempre procurou a verdade, fui cativado pelas incríveis palavras desse homem. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu disse para mim mesmo, é isso mesmo, está certo. E acabei lendo o livro todo de João. Quando examinava a passagem onde Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, em João 14, versículo 6, as escamas da cegueira caíram dos olhos daquele ferrenho guerreiro hindu, de alta casta e tão orgulhoso de suas traduções. Estive sempre em busca da verdade e, de repente, entendi que Jesus Cristo era e é a verdade. Todavia, apesar daquela maravilhosa revelação, eu não o recebi como meu Senhor e Salvador imediatamente. O preço era muito alto. Apesar da revelação que tinha obtido ao ler as Escrituras, eu me debatia interiormente sobre a questão de me tornar um cristão, pois tal decisão em minha vida era muito séria e demandava um preço que para mim parecia muito alto. Se eu ousasse confessar a Cristo, sabia que seria rejeitado por toda a minha família, incluindo a minha mãe, minhas irmãs e irmãos. Sem dúvida, perderia também toda a posição e regalias que possuía no mundo hindu. Aliás, até onde eu tenho conhecimento,
Eu seria a primeira pessoa de minha casta a virar as costas para a fé hindu. Finalmente, eu disse para mim mesmo: eu não vou mais ler a Bíblia. Eu não quero nem mais pensar em Jesus Cristo. Em meio às minhas cogitações, de repente, caí em sono profundo. Foi tudo tão estranho. Eu não havia recebido nenhuma pancada na cabeça ou tomado algum sonífero, no entanto, não podia resistir ao sono. Aquele acontecimento era algo fora do comum. Instintivamente, minha cabeça se inclinou sobre a mesa e fui instantaneamente em espírito para um lugar que eu nunca havia estado antes. Eu estava andando em ruas de ouro e ouvi as mais lindas e harmoniosas vozes cantando canções que nunca tinha ouvido antes. Eu estava em perfeito êxtase, como diria um hindu. Existia tremenda beleza e perfeição ao redor de mim, porém tudo aquilo se tornou insignificante quando eu vi a fonte de toda perfeição e beleza andando em minha direção. Eu vi uma luz que brilhava mais que 10.000 vezes do que o sol. No entanto, toda aquela luminosidade não queimava os meus olhos. Ele vinha em minha direção, e não sei como explicar, mas tinha certeza que aquela pessoa maravilhosa era Jesus. Eu jamais esquecerei a beleza de seus olhos e a profundidade de seu olhar. Era como que se ele tivesse sentido toda a dor do mundo, derramado toda a lágrima que já fora derramado na terra. O amor puro emanava de seus olhos em perfeita combinação de vitória e triunfo. Então, ele chegou e colocou suas mãos em meus ombros e docemente me disse: meu irmãozinho. De repente acordei e descobri que a Bíblia a mim oferecida por aquela gentil senhora Batista estava aberta no Evangelho de Mateus, naquela passagem em que Jesus conversava com o jovem rico. Jesus disse a ele: se você quiser ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aquele jovem, porém, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Eu cuidadosamente li aquela passagem e observei que aquele jovem rico que havia encontrado com Jesus acabou indo embora por exatamente pensar que o preço era muito alto. Neste momento, o Senhor disse ao meu coração as seguintes palavras: você também vai para o mesmo caminho deste jovem? Não, Senhor, respondi imediatamente e recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, quebrando assim inúmeras gerações de rigorosa tradição religiosa e extrema fidelidade ao hinduísmo. Anos depois, mudei do leste da África para os Estados Unidos, onde o Senhor proporcionou-me esta gloriosa experiência com Steve. Estudei em uma universidade cristã, obtendo o grau de bacharel em teologia. Depois, parti para uma universidade secular. Posteriormente, inventava alcançar o meu PhD em literatura. Confesso que estava muito orgulhoso de minha inteligência. Em meio à minha diligente busca de minha realização intelectual e valorização própria através de cursos de graduação, recebi notícias que minha mãe estava morrendo de câncer em Londres, entre parênteses, para onde toda a minha família havia se mudado, e que ele havia lhe acometido os ossos. Os médicos lhe davam apenas algumas semanas de vida, pois ela tinha uma forma intratável de câncer nos ossos, que estava comendo seu corpo. Eu precisava ir ao fundo do poço. Eu não vislumbrava respostas para os meus dilemas, e muito menos para minha mãe. No entanto, ela estava morrendo e chamando por mim. Eu era apenas um pobre estudante no Texas, sem a mínima condição financeira para ir à Inglaterra. Estava simplesmente quebrado. Eu havia chegado ao fim do poço. Tudo o que eu podia fazer era chorar incontrolavelmente. Finalmente, depois de 3 dias de lágrimas e sofrimentos, tive uma excepcional experiência na terceira noite. Novamente aquela visão. Fui tomado em sono profundo e levado para aquele mesmo lugar, onde anos atrás tinha visto ruas de ouro. Dessa vez, eu me encontrava em um lugar gramado, prostrado aos pés de Jesus, contemplando a sua face e o adorando com um cântico. Mais uma vez, o Senhor colocou as suas mãos sobre os meus ombros, e eu estava surpreso em constatar que o louvava com um cântico
em uma língua que eu não conseguia entender. Então, acordei, e no meu íntimo, sabia que alguma coisa havia acontecido no mundo espiritual. Senti um grande desejo de orar e apenas disse: Senhor Jesus. Naquele momento, um forte vento entrou pelo meu quarto e imediatamente comecei a sentir alguma coisa borbulhando dentro de mim. Quando tentei abrir a minha boca, uma canção saiu da minha boca em uma língua desconhecida. Nesse momento, a minha parte intelectual disse: Oh, isso é muito estranho. Porém, o resto de meu ser parecia dizer: Isso pode parecer estranho, mas é a melhor experiência que eu já tive em minha vida. Mesmo sem entender uma palavra, continuei cantando aquela estranha e doce canção por 1 hora e meia. A única pessoa espiritual que conhecia naquela época era uma senhora que havia encontrado na faculdade. Eu simplesmente não podia esperar para compartilhar com alguém sobre o que tinha acontecido comigo. Então fui correndo me encontrar com a irmã Marcia. Quando a vi, fui logo dizendo: Irmã Marcia, deixe-me dizer o que aconteceu comigo hoje. Depois de contar-lhe acerca de minha experiência, lhe perguntei preocupado: Estou ficando doido? Jamais esquecerei a sua resposta. Ela colocou seus livros sobre a mesa, olhou para mim e com regozijo em sua voz me disse: Louve ao Senhor, meu irmão, você foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo se tornou muito real em minha vida a partir daquele dia. Ele começou a falar comigo e logo descobri que ele é uma pessoa. Ele me disse: Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o será para sempre. Eu ainda não tinha lido essas palavras em Hebreus 13, versículo 8. Então eu disse: hã? E ele respondeu: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ore pela sua mãe. E mais uma vez o Senhor falou: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Finalmente orei e disse: Senhor, o que está tentando me dizer? Ele disse: Jesus curou há 2000 anos atrás e ele ainda cura hoje. Então disse: O que o Senhor quer falar-me com essas palavras? Nesse instante o Espírito docemente me disse: Ore pela sua mãe. Bom, diante de tão grandioso comando, me prostrei para unir como me fora dito. Alguns dias mais tarde, recebi as boas novas que minha mãe havia sido totalmente curada de sua enfermidade terminal. Depois de sua cura, ela ainda viveu 24 anos, tendo ainda a oportunidade de receber Cristo como seu Senhor e Salvador antes de morrer. Após essa maravilhosa experiência de batismo, o Espírito Santo começou a conduzir todo o meu viver. Nesse período, o Senhor impulsionou-me a trabalhar em Lubbock, Texas, onde encontrei Steve e muitas outras crianças preciosas e necessitadas do amor de Deus. A verdade sobre o jejum que aprendi naquele lugar se tornou uma palavra viva e cortante em meu viver, e isso aconteceu há cerca de 1/4 de um século atrás. Comecei a jejuar 1 vez por semana em 1971. Em 1972, jejuava 3 vezes por semana, e depois períodos de 7 e 14 dias consecutivos. Durante o ano de 1973, foi conduzido a jejuar por vários períodos de 7 e 14 dias consecutivos, sempre dependendo das instruções do Senhor. Entre parênteses, recomendo consultar o médico antes de entrar em um propósito de jejum, especialmente em caso de gravidez ou estando sob tratamento médico. Entre agora no propósito de 2 períodos de 40 dias de jejum. No ano de 1974, pastoreando uma igreja em Leveland, Texas, o Senhor conduziu-me a entrar num período de 40 dias de jejum. Jejuei, portanto, por 40 dias e desfrutei de muita graça do Senhor. No ano seguinte, mais uma vez, o Senhor impulsionou-me a observar um período de 40 dias de jejum e, posteriormente, vários períodos de 14 e 21 dias consecutivos. No ano de 1976, casei com Bonnie. Naquele mesmo ano, o Senhor mais uma vez me conduziu ao jejum. Todavia, desta vez, a direção era para 2 períodos de 40 dias. Nos anos que se seguiram, estive sempre com o propósito de 2 períodos de 40 dias de jejum por ano e pelo menos 2 períodos de 21 dias. Em 1977,
fui conduzido novamente pelo Espírito a outros 2 períodos de 40 dias de jejum. Dessa vez, porém, adicionei mais alguns dias, de acordo com as impressões específicas que recebia do Espírito. Nos anos seguintes, segui esse procedimento até o ano de 1988. Em 1989, todavia, a direção do Espírito era o propósito de apenas um período de 40 dias de jejum. Ao todo, o Espírito Santo me guiou a 29 períodos de 40 dias de jejum, sendo que nas primeiras 19 vezes me limitei a tomar somente água, e nos seguintes, o Senhor me permitira tomar sucos. Segundo minha esposa, contando todo esse tempo, eu jejuei uma média de 120 dias por ano desde o início de meu ministério. Na verdade, eu não entendia completamente o que o Senhor fazia naqueles dias, mas tinha certeza que o amava. Tinha certeza também que ele me conduzira a orar e jejuar por seu povo. O meu único objetivo era obedecê-lo. Todos que me conheciam ou estavam intimamente associados comigo como pastor ou líder sabiam acerca dos meus períodos de jejuns. Porém, por mais de uma década eu não fui permitido pelo Senhor anunciar, explicar ou ensinar sobre a minha vida de jejum nas reuniões públicas. Ele estava fazendo um trabalho secreto e apenas recentemente, segundo seu expresso comando, compartilhamos abertamente sobre essa prática legada à sua igreja pelo Senhor Jesus. O fazê-lo em secreto parece-me ser a forma de jejuar na maioria das vezes. Nem todo mundo entendeu. Rapidamente descobri que nem todo mundo entendeu ou aceitou o que eu estava fazendo. Alguns me acusaram de me comportar como um fanático. Outros simplesmente pensaram que eu havia me tornado muito religioso. O meu pior crítico dizia que eu estava buscando a minha própria justiça. Tenho que admitir que aquelas censuras e mal-entendimentos foram muito dolorosos. Todavia, estava convicto que quando ouvimos a voz do Senhor, precisamos obedecê-la. Portanto, às vezes é inevitável que a nossa total obediência a imperativos divinos crie oposição, mesmo entre os irmãos. Muitas das vezes também, este mal é causado pelo inimigo de nossas almas, que agirá de forma para levantar oposição contra toda e qualquer atividade que venha representar ameaça ao seu império das trevas. Meu querido irmão, quando você estiver em guerra espiritual através de oração, louvor, adoração e jejum, posso garantir que o inimigo insurgirá com dificuldades e obstáculos espirituais no seu caminho. Nos anos e décadas que se passaram, desde que Deus me revelara o poder secreto do jejum através da libertação de Steve, essa revelação se tornou uma palavra viva e fundamento em minha vida e ministério em Cristo. Agora, entendo que Deus tem me ordenado a restaurar essa verdade acerca da prática do jejum na igreja nesses últimos dias. O jejum foi um aspecto importante na vida da igreja neotestamentária, assim como é na igreja desses últimos dias. O Senhor com certeza conduziu-me a 29 períodos de jejum para fazer-me conhecedor dessa verdade fundamental, pois não podemos comunicar nenhuma verdade espiritual a menos que esta seja uma realidade concreta em nossas vidas. Foi há apenas 10 anos atrás que o Senhor me disse: agora você tem essa verdade em seu coração. Eu te dou autoridade para repartir com a igreja nesses últimos dias, para homens e mulheres que estarão realizando a minha obra. Neste mesmo instante em que escrevo essas palavras, sinto o cumprimento do propósito de algo eterno. Este livro é parte do fruto da semente semeada durante todos aqueles anos de obscuridade, quando tudo o que sabia era que eu estava obedecendo a palavra vinda do trono. Deus talvez nunca te pedirá para estar jejuando durante 40 dias. Entre parênteses, se Ele o fizer, você será capaz de fazê-lo por meio de sua graça. No entanto, um fato é incontestável. Como membros da Igreja de Cristo, Deus espera que cada um de nós observe a necessidade da prática do jejum em nosso viver diário. Isto é, na verdade, uma parte indispensável de nossas vidas como membros da vinha do Senhor e da gloriosa noiva, além de ser também um estilo de vida segundo nosso modelo maior de vida, Cristo.